Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu sou administrador da página Quem ama uma transfobia não matou hoje. O endereço está aí debaixo das bolinhas coloridas. Esse é o meu primeiro vídeo associado a essa página, que nasceu como uma crítica à epistemologia, aos métodos, aos resultados de uma famosa pesquisa realizada anualmente pelo Grupo Gay da Bahia, uma ONG de supostamente defesa dos direitos dos LGBTs no Brasil, mas que na verdade tem um leque de discussões mais amplos. Hoje eu vou falar sobre a origem mesmo, vou falar sobre essa pesquisa, esse relatório anual de mortes supostamente motivadas por preconceito contra os homossexuais no Brasil, que é realizada e divulgada todos os anos por essa importante ONG sediada em Salvador e criada pelo antropólogo Luiz Motti, ex-professor da Universidade Federal da Bahia. Bom, você com certeza já ouviu falar dessa pesquisa muitas vezes. Aí estão algumas notícias publicadas no grande noticiário brasileiro e internacional. Você tem aí o The Guardian, por exemplo, o principal jornal britânico, o principal jornal de Londres, dizendo que mortes violentas de gays no Brasil atinge níveis nunca antes vistos. Tem uma matéria do The New York Times, principal jornal do mundo, dizendo que o Brasil está confrontando uma epidemia de violência anti-gay. Tem uma matéria do Globo, principal jornal do Rio de Janeiro, minha cidade, dizendo que o assassinato de LGBTs cresceram 30% entre 2016 e 2017. E todas essas matérias, também da Folha de São Paulo e do portal UOL, elas se baseiam igualmente no relatório anual de vítimas de violência LGBT do Grupo Gay da Bahia. Se você nunca tinha tido contato com essa pesquisa, ou se você já tinha tido contato, mas vai ficar curioso em relação aos casos que eu vou trazer aqui, de antemão eu sugiro que você cheque todas as informações que eu vou passar no site do próprio Grupo Gay da Bahia, homofobiamata.wordpress.com. Baixe os relatórios que eles produzem todos os anos. Os últimos relatórios estão todos lá, 2017, 2016, 2015, 2014. E cheque se essas mortes que eu vou relatar agora, elas realmente apareceram lá listadas como casos de crimes LGBT-fóbicos, como eles mencionam, ou se não apareceram, enfim, dê uma olhada lá, não acreditem cegamente em todas as informações que eu vou passar por aqui. Eu selecionei seis casos de mortes que foram classificadas pelo Grupo Gay da Bahia em 2017, no relatório deles, como mortes motivadas por preconceito contra os homossexuais e que, de fato, eu acredito que você vai concordar comigo que não foram. Uma delas é a Verônica Rios, que era um travesti, que foi morto em decorrência de complicações de aplicação de silicone industrial, aplicação caseira de silicone industrial. Ele próprio aplicou silicone industrial no próprio bumbum e acabou tendo infecção generalizada em função disso e morrendo de complicações. Nunca faça isso, seja você heterossexual, homossexual, transexual, mulher, homem, tanto faz. Se você pretende ficar com um corpo mais sensual e mais esteticamente interessante, todo mundo basicamente quer ficar com um corpo mais esteticamente interessante, é natural que nós queiramos, mas procure os meios certos. Faça dieta, faça regime, procure um nutricionista, procure um professor de educação física, uma academia, se submeta a exercícios rigorosos, mas controlados, obedecendo às prescrições do professor de educação física. E se você tem muito dinheiro e muita necessidade de que o resultado venha rápido, procure um cirurgião plástico ou um dermatologista, que são geralmente profissionais habilitados a fazer esse tipo de intervenção com o mínimo de risco. Ainda assim, possui risco, mas com riscos muito reduzidos.
não faça isso por conta própria e nem se submeta ao serviço de pessoas que não foram suficientemente treinadas e especializadas para fazer esse tipo de intervenção. E mais ainda, não use substâncias que não são indicadas para isso, como por exemplo silicone industrial, ou como algumas pessoas tomam, testosterona de cavalo, seja lá o que coisa parecida, que seja vendida aí por aí no mercado negro, mas que não esteja submetida a testes rigorosos para saber se realmente podem ser aplicados em humanos. Verônica Rios, assim como muitas outras pessoas homossexuais ou não, se submeteu a um procedimento não recomendado por profissionais de saúde e acabou tendo problemas em decorrência desse procedimento. Mas o grupo gay da Bahia achou interessante usar a morte de Verônica Rios para inflar, para incrementar um pouquinho a lista de pessoas que teriam sido assassinadas vítimas de preconceito contra homossexuais no Brasil e, portanto, no relatório de crimes LGBTfóbicos do Grupo Gay da Bahia em 2017, a morte de Verônica Rios está. Mas Verônica Rios foi um e o Abel Góes foi outro. E quem era Abel Góes? Abel Góes era um homossexual que era estilista e que estava vivendo na Itália quando parou de ter contato com os amigos, parou de mandar mensagens e de responder as mensagens. Os amigos e familiares ficaram preocupados e foram atrás de informação e descobriram que ele estava morto em um hospital italiano. Sim, italiano. Lá no Mar Mediterrâneo, banhado pelo Mar Mediterrâneo, aquele país que parece uma bota, famoso pela tarantela, pelo macarrão, pela pizza, pelo Luigi e pelo Mario. E pela Ferrari, enfim, famoso por um monte de coisas. Mas era lá, não era no Brasil. E o relatório que o Grupo Gay da Bahia produz é o relatório de crimes LGBTfóbicos ocorridos no Brasil. Então, o mero fato dele ter morrido na Itália já implica que ele não deveria estar nesse relatório. Mas, além disso, não se sabe se ele morreu assassinado, e provavelmente não, isso não foi informado, e menos ainda, se no caso dele ter morrido assassinado, se a motivação foi homofóbica. O que se sabe é que ele foi encontrado morto em um hospital em Roma, capital da Itália, lá onde tem o Vaticano dentro, enfim, onde vive o Papa, que na verdade tecnicamente não fica dentro de Roma porque é um outro país. Quer dizer, fica dentro de Roma, mas não pertence a Roma. Enfim, o Abel Góes morreu em Roma, capital da Itália, num hospital. Não se sabe por qual causa, não se sabe se foi assassinado, se se suicidou, se passou mal, se teve infarto, mas o Grupo Gay da Bahia classificou como um caso de crime LGBTfóbico, um crime motivado por preconceito contra homossexuais aqui no Brasil. No caso, foi o... Eu cortei aqui na imagem o nome da vítima, mas na verdade se chamava Flávia, era um transexual e que morreu de causas naturais numa viagem de avião de... Aqui está dizendo que de Recife a Paris, mas na verdade foi de São Paulo a Paris, porque ele tinha feito uma parada, né? Ele tinha tinha vindo de Recife para São Paulo e de São Paulo ele foi para Paris. A viagem de Recife a São Paulo correu tudo bem, ele parou para trocar de avião e aí ele iria seguir viagem para Paris. Nesse avião que ele pegou da Air France para Paris, ele acabou passando mal e morreu de causas naturais. Todavia, o Grupo Gay da Bahia classifica essa morte como uma morte motivada por homotransfobia, por preconceito contra homossexuais ocorrida no Brasil. Bia Presley era um outro travesti, foi encontrado morto em cima da própria cama, sem qualquer sinal de violência contra ele próprio e sem qualquer sinal de briga, nada destruído dentro de casa, não tinha sangue nas paredes, nada disso. Simplesmente ele estava morto em casa, em cima da própria cama. Já estava com mau cheiro, os vizinhos perceberam o mau cheiro, arrombaram a porta estava trancada por dentro, portanto, aparentemente não foi
ninguém de fora que tenha cometido a morte contra ele, porque senão a porta não estaria trancada por dentro, estaria trancada por fora ou não estaria trancada. A porta estava trancada por dentro, ele morto em cima da cama e sem sinais de violência. Talvez ele tenha se suicidado, talvez ele tenha morrido de mortes naturais. Caso tenha se suicidado, foi utilizando remédios ou algum veneno, porque não havia sinais de violência, não havia enforcamento. Entretanto, o Grupo Gay da Bahia classificou essa morte também como um caso de crime LGBT-fóbico ocorrido no ano de 2017. Micaela Ferreira, que o Grupo Gay da Bahia classifica como homem, mas que na verdade era uma mulher lésbica, o Grupo Gay da Bahia classifica como um homem transexual. Por esse motivo, quando você for procurar o nome dela no relatório do Grupo Gay da Bahia, o primeiro nome vai estar abreviado. O Grupo Gay da Bahia faz isso com transexuais para não referenciar o nome, o primeiro nome, como sendo o nome de batismo. Então, se a pessoa se chamar João, eles não usam João, eles usam J. E se chamar Micaela, como é o caso dela, eles não usam Micaela, eles usam M. Então tá como M Ferreira e o resto do sobrenome. No relatório do Grupo Gay da Bahia você não vai achar nenhuma Micaela. Você vai achar uma M, que é essa tal Micaela. Era lésbica ou homem transexual, como você preferir, que tinha um salão de beleza, uma barbearia, na verdade, um salão de beleza masculino, e ao lado desse salão de beleza aconteceu um assalto a um carro forte, porque o salão de beleza ficava do lado de um banco, de uma agência bancária. E houve tiroteio, e parece que a Micaela foi feita de refém, não por ser homossexual, mas por estar próxima ao local, e os assaltantes na fuga seguraram algumas pessoas que estavam próximas. A Micaela foi feita de refém, usada como escudo humano, né? Os assaltantes tentando evitar que os seguranças atirassem neles pelo fato deles estarem usando reféns como escudo humanos. Infelizmente não funcionou. Os seguranças continuaram atirando e um dos tiros atingiu a cabeça de Manuela, que foi morta. Segundo o Grupo Gay da Bahia, foi um caso de morte motivada por homofobia. Eu acho difícil acreditar que, de fato, na fuga, no meio do tiroteio com os seguranças, os assaltantes tivessem ficado pensando em se eles iam pegar pessoas heterossexuais ou homossexuais para servirem de refém. Mas parece que o Grupo Gay da Bahia acredita fortemente nisso e colocou a Micaela como uma das mortes motivadas por preconceito contra homossexuais no Brasil. Agora, vamos para o último caso, dos 6 que eu selecionei. Acredito que seja o mais interessante. Pai assassinado pelo filho, tentando impedir o filho de cometer um crime. É um adolescente, tinha arrumado briga na rua, foi xingado pelos inimigos de rua, né? Muito comum na adolescência, tu arruma briga, um chama o outro disso, o outro chama o outro daquilo. E ele, muito enraivecido, voltou para casa, pegou uma faca e disse que ia matar as pessoas que haviam brigado com ele e xingado ele. O pai tentou impedir, e no que o pai tentou impedir o filho de que matasse outras pessoas, o pai acabou sendo morto pelo filho. O detalhe curioso é que o filho era homossexual e o pai era heterossexual, e segundo o Grupo Gay da Bahia, este foi um dos casos motivados por preconceito contra os homossexuais, um dos casos de morte de LGBT motivada por homofobia. São 6 casos. Lá na minha página no Facebook, que você está vendo o endereço aí, debaixo das bolinhas coloridas, eu falo de inúmeros outros casos, tanto pelo Grupo Gay da Bahia, quanto pelas outras ONGs que fazem o mesmo tipo de serviço, ou de desserviço, além de estabelecer outras discussões relacionadas a esse tema de direitos de minorias, de privilégios de minorias, etc. Enfim, por agora eu fico por aqui. Meu próximo vídeo eu espero que eu gagueje menos, que eu consiga falar de forma mais fluente. É o meu primeiro vídeo desse tipo na internet, então eu peço desculpa pelo excesso de gagueiras e talvez pela não
muita fluência das informações. No próximo vídeo eu vou falar sobre uma pesquisa que a Universidade Federal do Rio de Janeiro realiza, muito parecida com a pesquisa do Grupo Gay da Bahia, só que direcionada apenas para lésbicas. Ou seja, eles listam mortes que supostamente, segundo o entendimento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Núcleo de Inclusão Social do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, foram motivadas pelo fato das pessoas não aceitarem a sexualidade de homossexuais do sexo feminino. E aí eu vou abordar quais são essas mortes que a UFRJ tem considerado como mortes motivadas por lesbofobia. Visitem a página no Facebook, caso tenham achado interessante essa discussão. Visitem a página oficial do Grupo Gay da Bahia para baixar os relatórios e verificar se tudo que eu falei aqui foi verdade. E caso achem interessante, curtam, compartilhem, comentem, me chamem de machista, racista, homofóbico e fascista, eu estou acostumado. Enfim, abraços, a gente volta a se falar.